Salve, salve, galerinha! Sejam também bem-vindos para mais um vídeo do canal Waria dos Animes e hoje vamos então para mais um dia, o último vídeo aqui falando sobre o filme de Black Clover e a Espada do Rei Mago. Vamos então para encerrar esses vídeos sobre o filme falar sobre o 27º Rei Mago dos Cavaleiros Mágicos do Reino de Clover, Conrad Leto. Mas antes de realmente começar o vídeo, eu espero imensamente que todos vocês gostem do vídeo e que então deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente ao apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, nós basicamente vemos de que Conrad Leto, o 27º Rei Mago dos Cavaleiros Mágicos do Reino de Clover e que também é o ex-capitão do esquadrão, que já atualmente não existe mais o Serpente Branca. A gente vê que na época em que ele ainda era um Cavaleiro Mágico, antes de se tornar o Rei Mago, ele era ali grande amigo do Julius, meio que tinha uma relação até bem parecida com o que o Asta e o Yuno têm, uma grande amizade, mas ao mesmo tempo uma certa rivalidade. O Conrad, que em muitos momentos a gente para e olha de que ele é alguém bem semelhante na questão das ideologias dele, das ideias dele, as próprias frases dele, quando ele, por exemplo, fala de que a magia dele é nunca desistir, até como o próprio Asta fala, e quando o Asta fala isso diante ali do Conrad se surpreende ao ver ali essa visão de mundo que o Asta tem. Eles compartilham a mesma visão do mundo, um mundo onde seria um lugar perfeito, onde ninguém seria tratado como inferior por falta de magia. Só que a tristeza avassaladora tomou conta dele e ele tinha aí agora a necessidade de retribuir para aqueles que mataram ali a sua amada, que estavam ali prejudicando até mesmo o seu próprio julgamento. A gente vê de que ele acaba depois sendo um dos magos mais habilidosos do Reino de Clover, ao ponto de que ele consegue alcançar o título de Rei Mago. Só que em certo ponto nós vemos de que a amada dele, a sua esposa, é morta e ele não pode fazer coisa alguma. E tudo isso foi feito pelos nobres, na qual ele acabou criando um grande ódio. A gente mesmo vê de que ele não pode fazer nada para salvar a sua amada. E a gente mesmo também percebe que a partir daí a grande ambição do Conrad não é de criar um mundo melhor, e se algo que o próprio Asta depois tenta se perguntar do porquê que o Conrad está fazendo tudo isso para mudar o mundo. Ele quer destruir o reino de Clover apenas para criar um novo reino? Não. A gente vê de que isso seria algo mais como uma vingança. A gente mesmo vê de que ele planejou uma destruição catastrófica do reino de Clover com o intuito ali de prender as almas de todos os cidadãos dentro da espada do Rei Mago, para assim conseguir ressuscitar aqueles que ele considerava dignos. A gente vê que com essa espada ele consegue até mesmo trazer os antigos Reis Magos, Jasper, Prince e Edward, que compartilhavam uma visão de mundo bem parecida com a dele. E ele que acabou no fim das contas tendo uma visão tanto quanto deturbada ali no decorrer da história. A gente mesmo vê que com a morte da sua amada ele acaba tendo a visão de mundo dele completamente alterada. Ele que passa a simplesmente querer vingança pela morte da sua esposa. Ele quer destruir o reino de Clover apenas por vingança, não para criar um novo mundo. Esse novo mundo que vai surgir é uma pura consequência que viria a acontecer, porque é meio óbvio que a vida em algum momento voltaria a ressurgir. Mas a gente vê de que ele ainda assim é alguém que se demonstra bem resiliente e determinado, bem semelhante ao do Asta, o que faz com que eles se relacionem um tanto ali um pouco. A gente vê de que acho que um dos grandes pontos altos do filme, que eu mesmo falei, é essa discussão sobre o que é ser ali o Rei Mago. A gente mesmo vê ali de que o próprio Asta, ele
ele vê ali o Conrad, e o Conrad mesmo percebe de que o Asta poderia ser um novo Rei Mago ali do reino de Clover, o futuro reino de Clover que o Conrad pretende criar. Não porque ele gostou do Asta ou por coisa do tipo, é porque ele vê de que ele e o Asta têm objetivos em comum. Eles querem criar um mundo melhor, onde a gente mesmo vê que o mundo que o Asta quer criar, um mundo onde seus amigos, todas as pessoas possam rir em paz. E enquanto isso, o próprio Conrad vê de que ele só quer colocar o Asta nesse lugar por ver de que eles têm uma visão de mundo bem parecida, mas o Asta que nunca aceitaria ali conseguir o título que ele tanto quer sem o seu próprio esforço, sendo simplesmente dado de mão beijada para ele. Tanto que ele mesmo decide depois lutar com o Conrad. A primeira vez ele acaba sendo, no fim das contas, completamente humilhado. Eles vão ali, ele e a Noelle, no final, até a Filial Zero, onde é basicamente uma instituição de pesquisa e desenvolvimento científico do reino de Clover, que basicamente está tentando criar uma bainha para selar os poderes da espada imperial, só que no meio disso a gente vê de que eles são atacados. A própria Noelle acaba tendo o grimório dela trancado pela magia de chaves absurdamente grande do Conrad. O próprio Conrad, que a gente vê de que ele usa esse atributo, a magia de chaves, para criar chaves que são capazes de abrir e fechar fendas mágicas. E com isso, o Conrad é capaz de armazenar magia, grimórios e poder de ferramentas mágicas no espaço através das portas das fendas. E a gente mesmo vê de que ele consegue abrir ali várias portas. A gente mesmo vê no meio da luta o Asta sendo ali acertado por tudo quanto é tipo de magia. Ele, com a visão dele, consegue ler ali, copiar de certa forma. Ele copia e cola de certa forma. A gente vê de que ele consegue ler os feitiços das pessoas e consegue depois copiar isso para si mesmo, para usar isso. Mas a gente mesmo vê de que quando ele mesmo conversa com Julius, ele vê de que por mais roubada que a magia do Conrad seja, ela tem um limite. Ele não pode usar isso sozinho, ele necessita da ajuda de outras pessoas, ou ele necessita ser alguém absurdamente forte, porque para ele tomar, de certa forma, digamos assim, a magia de outra pessoa, ele necessitaria com isso derrotar ela, roubar a magia dela e até mesmo trancar o grimório dela. E a gente vê de que, sem sombra de dúvidas, ele teve que se esforçar pra caramba. Ele, sem sombra de dúvidas, é alguém bem forte. Ele não é à toa que ele conseguiu o título de Rei Mago. A gente mesmo vê de que o poder dele, sem sombra de dúvidas, é algo surreal. Ele só acaba sendo selado ali pela magia do Julius, por conta de que tava basicamente Nozel, Fuegoleon, Mereoleona, o Julius, o Yami, um monte de gente ali, vários capitães de esquadrão. O próprio Julius ali tem certa dificuldade, mas ele acaba vindo depois por trás ali do Conrad, manda ali um oi meu chapa e sela ali com a magia do tempo dele numa escala absurdamente grande. Na época em que o Julius estava no ápice ali do seu poder, a gente vê de que depois dele ainda tem um grande poder, pelo menos até a luta contra o Patri, mas depois de tudo que acontece a gente vê que ele ficou mais enfraquecido. O próprio Conrad acaba vendo que o Rei Mago se tornou uma piada. Por conta disso, o próprio Julius tem que ser protegido pelo Yami, pelo Asta, pelo Yuno. Mas o Conrad, no fim das contas, ele basicamente tem agora esse intuito de destruir o reino de Clover após ter sido solto do selamento do Julius, por conta de que durante a luta de Julius versus Patri, o Julius usou boa parte da magia dele para reverter o seu próprio tempo e meio que evitar a sua morte. E com isso ele acabou fazendo com que o selo do Conrad se desfizesse. Ele pôde assim voltar ali. Ele não tinha morrido, ele apenas tinha sido selado. E até aí a gente vê de que ele começa a ser alguém absurdamente forte, o verdadeiro mago trancador de grimórios. A magia de chaves dele vem a
uma força tão grande que ele mesmo consegue, por exemplo, usar as suas portas que ele cria com a sua magia de chaves até mesmo no seu próprio corpo. A gente vê de que depois ele meio que começa a se transformar, e eu fiquei muito feliz porque é um anime show, é um filme de anime shonen em que o vilão não é um gigante ali, ou usa uma armadura gigante, ou fica gigante, porque a maioria dos filmes de anime shonen usam esse artifício e é horrível. Sem sombra de dúvidas, não dá tanto impacto assim a luta. Então foi insana ali a animação da luta, mano. Foi sem sombra de dúvidas muito bom. A gente mesmo vê que o Conrad depois quase que chega a matar o Asta. Ele finca a espada dele no peito do Asta. Então é algo que o nível de poder do cara é avassalador. Ele tem um controle total basicamente ali da magia. Ele consegue usar vários e vários atributos mágicos. O nível de poder dele é sem sombra de dúvida surreal. E o Asta só não morre por conta ali da aparição do Lieb. A gente mesmo vê a verdadeira forma dele, que a gente já tinha visto na verdade no finzinho da parte em que o anime para, onde até ali não rola exatamente um modo união entre o Asta e o Lieb. Na época eles ainda não tinham aquele pacto que eles têm atualmente, eles não tinham toda a relação que eles têm atualmente, mas eles tinham ali pelo menos uma conexãozinha que o Lieb tenta impedir a morte do Asta. Ele dá um pouco do seu poder ali da antimagia pro Asta partir pra cima do Conrad. A gente mesmo vê o Asta com as espadas dele dar uma porrada na boca do estômago do Conrad. Até com isso a gente vê de que ele depois consegue fazer com que a Noelle volte a usar magia no meio da luta contra o Edward, junto ali dos demais touros negros. A gente vê de que ele depois também consegue usar a sua antimagia para acertar a espada imperial e fazer com que os demais reis magos basicamente voltem ao que eram, né? Os resquícios das almas deles voltem então basicamente para dentro da espada. E a própria luta contra o Conrad, a gente vê de que o cara é um monstro em nível de poder. Ele, sem sombra de dúvidas, é realmente absurdamente forte. O próprio Asta só chega a conseguir ali derrotar ele por conta da necessidade dele ter ali que usar a espada imperial. A gente mesmo vê de que depois o Julius vem e consegue pegar a espada e dar ali para que ele use na luta contra o Conrad. A gente vê de que a espada começa a absorver o poder mágico de todo mundo ali dando mais poder mágico pro Asta. Até mesmo o próprio Nat, por exemplo, até legal a participação dele, porque teoricamente até aí esse momento da história a gente vê de que se passa antes do sequestro do Yami, então ele ainda não teria aparecido pra gente, mas a gente sabe quem é, a gente viu o anime e também quem lê o mangá conhece muito bem o personagem, a filosofia de vida dele, né? Ele mesmo vendo de que ele vai estar disposto a morrer se em troca disso uma boa pessoa tiver um final feliz. E essa pessoa é basicamente o Asta que entra ali num modo meio que híbrido com a antimagia e o poder mágico ali da espada imperial. Ele parte ali pra cima do Conrad. A gente mesmo vê ali essa disputa, esse grande embate sobre o que é ser o Rei Mago. O próprio Conrad tenta fazer com que o Asta seja o próximo Rei Mago desse novo mundo que ele quer, só que é algo que o próprio Asta vê, de que você não é alguém, você não vira simplesmente de uma hora para outra o Rei Mago, você não ganha esse título, você conquista esse título, não é um presente que é te dado, é algo que você alcança com seu próprio esforço, com as suas próprias habilidades, a sua própria determinação. O próprio Asta deixa isso bem claro, de que no fim das contas o mundo que o Asta quer criar é um mundo para todos, não apenas ali para os nobres, ou apenas para a realeza, ou só para os plebeus, ou só para quem usa magia, ou só para quem não usa magia. Ele quer criar um mundo para todas as pessoas. E é algo que o próprio Conrad, depois, quando o próprio
Asta questiona, tentar entender qual que é a ambição do Conrad. O Conrad, no meio disso tudo, acabou perdendo toda essa sua grande ideia. Ele queria criar um mundo melhor para todos, mas no fim das contas, após a morte da esposa dele, ele acabou se desviando completamente desse caminho, como todos os outros reis magos que vêm nesse filme para lutar contra o pessoal do bem, o lado dos protagonistas. A gente mesmo vê de que todos eles tinham boas ambições, mas acabaram estando muito errados. A gente mesmo vê isso. E o próprio Asta tenta questionar o que é ser um rei mago pro Conrad, o que é que ele quer com tudo isso. Ele basicamente vem para querer destruir tudo. O próprio ato final do Conrad, ele usa a magia final dele, que é basicamente uma espécie de bola de magia gigante, um tanto quanto decepcionante essa parte, mas é uma magia que ele vai destruir tudo em troca da sua própria vida. Mas isso eu creio que claramente possa ter sido uma baita de uma referência à luta do Asta contra o Asta no modo união com Lily contra o a fusão de Lilith e Nama. A gente vê de que a fusão dos dois demônios cria uma espécie de bola gigante de magia de fogo e de gelo contra o Asta que vem ali, faz espadas dele, ele usa a antimagia para aumentar o tamanho da espada e começa a cortar ela no meio, ele usando as suas... Na verdade, na época ele já tinha as 4 espadas, né? Ele estava ali com a katana do Yami também já, mas aqui a gente vê de que ele usa ali, então, no lugar a espada imperial, a magia de todo mundo sendo dada para impulsionar o Asta. A cena, sem sombra de dúvidas, o filme como um todo foi muito bem animada. A própria vitória do Asta é algo que, beleza, o Asta ganhou do Conrad, o Conrad até aceita que estava errado, ele mesmo vê de que o Asta é alguém que tem de fato muito potencial para ser o Rei Mago, mas é como o próprio Julius falou pro Asta e pro Yunus, se eles querem ser os Reis Magos, eles não apenas tem que ter uma boa visão de mundo, uma boa ideologia, bons propósitos. Eles têm que mostrar mérito, eles têm que mostrar que são capazes de proteger um reino inteiro. Eles têm que mostrar que são capazes de mudar as pessoas, de proteger o reino, de lidar com grandes inimigos. A gente mesmo vê que o Asta já consegue fazer isso. Ele consegue trazer aquela mentalidade boa ali do Conrad de volta. Quando a gente vê que os capitães mágicos são sequestrados, ele é quem impulsiona todos os outros membros ali dos esquadrões mágicos. O Sek, por exemplo, querendo desistir, fugir do reino de Clover, ir para outro reino, só que o Asta vê de que não, ainda não, o Madará dele. E a gente mesmo vê de que ele não vai desistir ainda não. Aqui agora ele vai superar os seus limites, mesmo que seja até meio clichêzão ali, um tanto quanto forçado em algumas partes. Ainda assim foi um filme que trabalhou muito bem ali a trama de Black Clover, mesmo que infelizmente esse filme seja filler, pelo menos por enquanto. Pode ser que alguma coisa ali do filme possa ser canonizada, porque a parte dos Reis Magos ali, a história do Conrad, da Princess, do Jester, do Edward, a espada imperial, tudo isso sem sombra de dúvidas é canônico, mas os acontecimentos ali em diante do filme, tudo isso daí a gente vê que é filler, mas é algo que a gente vê de que dava para facilmente colocar na história. Vai rolar? Eu acho bem difícil, mas sem sombra de dúvidas seria um baita do embate que dá, sem sombra de dúvidas, para acontecer atualmente no mangá, vista ali algumas plot twists que rolou. Eu irei falar sobre isso só bem mais à frente quando eu fizer outros vídeos ali do mangá de Black Clover, mas a gente vê de que isso daqui, esse filme de Black Clover, a espada do Rei Mago, é uma verdadeira carta de amor aos fãs, porque que obra fantástica. Sem sombra de dúvidas, entra na minha lista de melhores filmes de anime shounen, sem sombras de dúvidas. E a gente mesmo vê todo o desfecho de que, por mais que o Asta tenha ganhado do Conrad, ainda fica um certo gostinho ruim na boca. A gente vê de que ele pode ter ganhado do Conrad, ter mudado a visão
visão de mundo do Conrad, ter trazido aquela bondade dele de volta. Mas isso não significa que ele resolveu todos os problemas de Black Clover. A sociedade de Black Clover, do reino de Clover, principalmente, ainda é horrível. A gente mesmo vê que o Asta não resolveu todos os problemas, mas agora a gente tem uma ótima noção de como que ele vai resolver tudo isso. Se rolar discurso no Jutsu nesse mesmo nível, pra mim eu valido completamente. Eu morro ali por essa obra, mesmo que critiquem. Fã que é fã geralmente sempre critica, sempre tem alguma coisa de ruim, mas independentemente do que tenha de ruim, a gente ainda assim aceita. E a gente critica às vezes, muitas vezes pelo bem do próprio mangá, a gente quer o melhor dessa obra. E Black Clover tem muito potencial, o momento atual do mangá tá insano. E a gente vê de que é isso, Black Clover é isso, é esse tipo de nível de animação. Eu espero que caso ali volte o anime, volte nesse mesmo nível de animação, faça, por exemplo, o que nem Bleach está fazendo em temporadas de 12 episódios, 24 episódios, mas que mantenha ali um bom ritmo na animação, uma boa fluidez, uma animação de fato digna de todo fã de Black Clover quer tanto ver. Então, no fim das contas, o filme, sem sombra de dúvidas, foi sensacional, a animação muito boa, o enredo, a história, o grande embate entre reis magos ali, futuro ali, rei mago versus futuro rei mago, né, o Asta. Mas a gente vê de que no fim das contas o filme acabou tristemente, mais 1h50 deu para trabalhar tudo com a grande maestria, mas o que também acaba é esse vídeo. Eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês, espero também que vocês tenham gostado desse vídeo e que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente o apoio de todos vocês, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeus e fui!